Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estamos aqui, vamos começar um pouquinho atrasados. Eu, o Marco Milani, às vezes eu falo Marco Milani. Gosto muito do Marco, eu tenho pensamos muito parecidos e aprendo muito, principalmente doutrinariamente, com ele, né? A primeira vez que eu vi Marco foi no lançamento, eu acho que ele nem sabe disso. Eu fui para São Paulo ver um lançamento do livro Autonomia, e ele fez o discurso pela USE, apresentando o trabalho do Paulo Henrique, né, que é um livro sensacional. E a gente foi a São Paulo para ver, ver esse livro, que eu gosto muito, e ele apresentou. Isso aí foi a primeira vez que eu vi. E me chamou a atenção o discurso. Falei, puxa vida, falou sobre Kardec, falou sobre bastante coisa interessante. E aí, no decorrer de nossas visitas a vários grupos espíritas, a várias coisas assim, eu vi algumas lives do Mar, e por coincidência não, né, que a gente sabe, mas a gente acabou ele me convidando para participar de um grupo de estudo, naquela época que estava a adulteração da Gênese. Ele tinha feito um estudo sobre a Gênese, já em São Paulo, com a USE, e tinha feito um trabalho sensacional, onde ele aponta os capítulos que têm problemas e aponta um montão de coisas da Gênese. Estudou com pessoas, com estudiosos, o objetivo era justamente comparar. E foi aí que eu entrei em contato com ele. Eu disse, Marcos, eu fiz um estudo aqui em João Pessoa e bateu com tudo que eles tinham feito. Ele me mostrou os resultados. Interessante, nós nos conhecíamos e chegamos às mesmas conclusões. E aí ele falou, tem um estudo do Céu e Inferno aí, vamos fazer. Eu fui fazer, foi sensacional. Pessoal estudioso, pessoal bem centrado, bem focado. Cada um pegou um capítulo, a gente foi fazendo as comparações, fizemos comparações em francês. Né? Então, vê que o estudo foi muito bom. Né? Então, queria deixar Marcos à vontade. E aí ele vai fazer como é que chama? Deixa eu só um minuto aqui. Ele vai fazer uma exposição, tá? E essa exposição vai ter falando sobre uma coisa muito importante, que é sobre o conceito de deísmo e teísmo. A gente está tentando colocar aqui o material dele, que ele trouxe o material para expor, mas se não conseguir, não tem problema, porque ele tem garganta para falar aí 2 horas sobre isso. E aí, a gente, como se diz, eu tentei colocar aqui, eu não consegui, pedir para o pessoal como é que se diz, vou tentar só mais uma vez. Enquanto isso, eu vou querer que ele se apresente. Né? Eu acho um pouco assim, ele tem um currículo muito extenso, mas eu queria que ele se apresentasse rápido para a gente começar o estudo. Certo, Marco? Pode se apresentar para o pessoal. Perfeito. Bom, primeiro, boa noite a todos. Grande alegria estar aqui participando desse trabalho do Henrique. Eu tenho certeza que é muito rico, muito frutífero mesmo, né? Porque ele é um estudioso da doutrina.
Quero dizer que o Henry, a gente já tem mesmo essa afinidade já há algum tempo, né? Porque a gente sempre troca ideias. Eu acho que não foi no livro que você mencionou, Henry, acho que foi no Legado de Allan Kardec, eu acho, porque Isso, foi no livro da Simone que nós nos conhecemos, eu acho. Exato. Mas, de qualquer forma, uma rápida apresentação, acho que vários colegas aqui do ECK, né, nós temos a felicidade de compartilhar Isso. algumas lives também, esses momentos, nós já nos conhecemos, mas para efeito de registro, né, eu moro em Olambra, é uma cidade bem pequenininha, perto de Campinas, aqui em São Paulo. Eu participo da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, atualmente eu sou diretor de doutrina, da USE Regional de Campinas. E, entre as atividades que a gente faz, até o Henry fez uma menção disso na mídia, né? Também dirige o canal Educador Espírita, que tem aí como função a divulgação, não só de textos, né, mas também de vídeos vinculados aí à doutrina, e todos estão convidados aí a se inscreverem, inclusive a apresentação de hoje, né, faz parte do material que está lá no canal Educador Espírita. Também, queria que o principal, né, eu sou amigo do Henry, o principal é poder estar aqui nesses momentos para a gente compartilhar e fiquem à vontade aí para escrever no chat, trocar ideias. O importante é isso, né, não ter restrição de diálogo. A sua voz está falhando um pouquinho, o pessoal já está, eu estou achando um pouquinho falhado. Vê se é alguma coisa do seu microfone. Meu microfone, eu estou ouvindo bem vocês, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Agora melhorou, ótimo. Marcos, eu não estou conseguindo colocar aqui, eu estou tentando, mas não estou conseguindo colocar, mas eu vou deixar livre, você pode falar o que você quiser, mas eu queria começar, dar boa noite a todos vocês, e aí eu gostaria também, Marcos vai falar sobre a importância disso para o capítulo 2 de A Gênese, que é sobre Deus, né? Que é um dos princípios fundamentais do Espiritismo, inclusive é o primeiro, né? E é abordado no Livro dos Espíritos, logo com a primeira pergunta. Então, eu vou deixar Marcos fazer a exposição, ele vai falar, né? E, deixa eu ver, Marcos. Pronto, Marcos, conseguiu. Acho que agora acho que fui eu que consegui compartilhar aqui. Pronto. Então, deixa eu só mudar a tela. Pronto. Deu certo. Deu certo, então tá bom. Fica Muito bom. Então vamos lá. Bom, rapidamente eu combinei com o Henry, né, que a gente vai procurar ser bem objetivo aqui para dar tempo depois de a gente conversar. Esses minutinhos que a gente ficou aqui adicionais não tem problema nenhum, porque tá dentro da dinâmica aí que a gente previu. Tá? Bom, o tema central que o Henry colocou é para fazer um contraste entre deísmo e teísmo, e para isso a gente traz também um trabalho, né, que foi publicado recentemente, no final da apresentação eu indico o local, que vai tratar exatamente disso, né, que é Deus e o universo na doutrina espírita, que tem tudo a ver com esse contraste que o Henry nos pediu e que é a discussão de Deus que está lá na Gênese também. Tá? Então, Henry, eu vou passando aqui, se tiver alguma situação que você não identifique, né, que esteja passando, você me fala. Passou? Passou. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui é o seguinte: a relação entre o espiritismo e o que nós chamamos de grandes tradições metafísicas, ela sempre provocou aí debates, né? Porque as pessoas querem encaixar o espiritismo naquilo que já se conhece, quando o espiritismo tem uma característica muito específica e ele não vai se encaixando plenamente, ele pode ter aproximações. Mas, num primeiro momento, é importante a gente situar o espiritismo dentre as linhas de pensamento que existem e que são concorrentes para colocá-lo, para tentar explicar o papel de Deus ou a característica de Deus no universo. O primeiro deles é o deísmo, né, que é uma palavra que talvez nem todos tenham se debruçado para estudá-la. O deísmo tem como característica a ideia, né, de um criador, de Deus, mas é um Deus que criou o universo
e o universo, ele anda por conta própria com a impressão de Deus, ou seja, Deus criou, e aí nós temos alguns tipos de deísmo que a gente vai ver, mas Deus não se envolveria especificamente, né, com a sua criação. Por que que uma imagem muito comum, quando se vai falar do deísmo clássico, né, o tradicional, é a figura do relojoeiro. O universo seria o relógio, tá, funcionando de uma maneira muito precisa, e o relojoeiro seria Deus. Deus criou o universo e o universo fica funcionando por si só, com suas leis, regidos por suas leis, né? Então, Deus não é o relógio, ele criou o relógio, então seria uma figura muito conhecida para o deísmo clássico. O teísmo, a gente vai ver também mais para frente, já é uma visão mais intervencionista, aonde existiria a figura do Deus, geralmente o Deus antropomórfico, a figura de Deus, aquele velhinho de barba branca, né, que as pessoas simbolizavam isso nas religiões tradicionais, no formato de homem mesmo, por isso que é antropomórfico, e ele teria intervenções, ele interviria na sua própria obra, realizaria milagres, né? Ele faria aquilo que, no processo natural, ele estaria interagindo com as suas criaturas, mas alterando, muitas vezes, as próprias leis que ele criou para privilegiar ou para atender algumas solicitações. Tem o panteísmo, que é uma proposta muito voltada a filosofias orientais, onde tudo seria Deus, tudo seria parte de Deus, né? A própria palavra, né? O radical pan seria tudo, né? E Deus estaria e seria tudo, né? Não só as suas criaturas, mas também todo o universo em si, tudo isso constituiria Deus. E tem o panenteísmo, que esse quase ninguém, eu acho que costuma ouvir, é uma proposta um pouco mais recente, tem alguns séculos isso, mas não quer dizer que ela seja compreensível para todo mundo, mas seria uma mistura de panteísmo com teísmo, porque não chega a ser uma confusão como se faz no panteísmo, onde tudo seria Deus, mas seria uma proposta filosófica onde Deus estaria em tudo e além do tudo, né? Ele não ficaria só na composição de tudo que foi criado. Ele criou tudo, além disso, mas ele faz parte disso também, de uma certa maneira. O panenteísmo é uma proposta filosófica que merece uma discussão um pouco mais profunda, não é para hoje. Nós temos colegas espíritas, inclusive, que acham que o panenteísmo seria uma imagem interessante para onde o espiritismo transitaria com mais facilidade. Eu, particularmente, entendo que não, a gente vai ver por quê, mas está aí aberta a proposta, né, para reflexões. Quem nunca ouviu falar, panenteísmo não é a mesma coisa que panteísmo, tá? Mas vamos lá. Então, essa discussão da onde que o espiritismo, como é que ele concebe Deus e como que isso poderia favorecer a nossa compreensão, inclusive do livro da Gênese, essa discussão ela vai ganhar relevância. Opa, mudei aqui sem querer. Ela vai ganhar relevância quando a gente tem uma situação muito particular. Eu acho que na imagem, Henri está cortando aí todas as frases, né? Mas depois eu posso mandar o material para o Henri depois ele distribui, mas não se preocupem que está cortando, mas depois a gente explica aqui todas as frases, tá? Essa discussão... Opa, agora abriu tudo. Muito bem. Agora ficou bom, hein? Agora melhorou. Essa discussão, ela é importante porque o espiritismo, ele tem pontos de contato com algumas características de linhas ou correntes filosóficas que concebem Deus de alguma maneira, mas tem a sua particularidade. E por que eu já trago isso desde o começo? Já tinha conversado com o Henri, né, que eu vou, inclusive, citar um dos textos que a gente vai recomendar depois para a leitura. Veja que interessante. O Maurice Lachatre, que era amigo de Kardec, ele era um pensador, um escritor, né? Ele, inclusive, ele teve que se exilar na Espanha quando ele foi perseguido na França, inclusive. E Maurice Lachatre, por ele ser escritor, um intelectual também, ele criou um dicionário chamado Novo Dicionário. Ele criou
é uma obra bastante interessante, quase que enciclopédica, né? Onde ele colocava verbetes ali e no verbete deísmo, ele usou nesse verbete uma série de representantes clássicos do deísmo, por exemplo, Voltaire ou o Rousseau, e ele disse que Kardec era o continuador do deísmo francês. Então, veja que interessante que Kardec era tido, pelo menos por La Chatre, que era seu amigo, inclusive, tinha essa perspectiva, né, do Deus um pouco diferente, né, que a gente vai ver o contraste com o teísmo, que é o que acho que mais importa, que está muito preso aí nas religiões tradicionais. Meu som melhorou, ou Henry? Tá bom? Tá. Então vamos lá. Muito bem. Se nós aprofundarmos nas discussões doutrinárias, a gente vai ver que a doutrina espírita tem particularidades que fazem com que ela não se encaixe integralmente em nenhuma dessas categorias filosóficas, o deísmo clássico, o teísmo, o panenteísmo ou o panteísmo, embora ela se relacione com algumas delas em aspectos específicos. Então, a leitura das obras de Kardec, ela vai mostrar o quê? Primeiro, que o Espiritismo rejeita qualquer interpretação panteísta, ou seja, que Deus seria o todo, que tudo estaria em Deus e Deus seria a composição de tudo isso. No Livro dos Espíritos, nas questões 14 a 16, a gente já vê que Deus ele não é a soma das forças do universo. Pelo contrário, né? Deus criou o universo, ele não se mistura, ele não se confunde com suas obras, isso está na Gênesis também, nem a totalidade das inteligências criadas. Se assim fosse, ele seria efeito e não causa. E Kardec deixa isso muito claro, né, com relação à figura, né, a proposta de inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Se Deus é a causa primeira, ele não pode criar algo e se misturar com este algo, fazendo parte dele, como se fosse a sua própria composição. Né? Então, tem uma discussão filosófica que Kardec faz isso, desde o Livro dos Espíritos, mas fica muito claro aí que ele não se confunde, e ele é causa primeira. A criação é obra e não extensão da essência divina. E também não é adequado situar o espiritismo com o teísmo. O teísmo é aquele presente nas religiões tradicionais, onde existe a figura do Deus, geralmente antropomórfico, que tem sentimentos humanos, que tem, muitas vezes, predileções, favorece uns, favorece outros, com relação à característica que o homem passou a dar. E é muito natural que isso ocorra na infância intelectual da humanidade, porque não tem como você abstrair algo sem você ter uma referência mais concreta. Então, a figura de Deus foi associada ao homem porque era o que a gente conhecia enquanto ser. E não foi só o homem, né, a figura antropomórfica. Alguns povos mais antigos ainda caracterizavam Deus como força da natureza, né? Então, eles achavam que Deus estava vinculado a elementos naturais, mas visíveis. Não por acaso, na mitologia, tanto a grega quanto a romana, você vê a figura dos deuses, né, associados a alguns fenômenos naturais, muitas vezes, porque era algo mais material que as pessoas conseguiam compreender. Mas veja, não se mistura também o politeísmo, né? A gente não está nem entrando nessa discussão, a gente já parte do monoteísmo, que é a figura do Deus único, né? O politeísmo, esses são vários deuses, né, atuando na composição aí do universo. Muito bem, então o espiritismo, ele também não vai se situar no campo do teísmo tradicional e nem as suas vertentes, principalmente porque o teísmo parte da ideia de que Deus é intervencionista, de que Deus vai ficar atuando, pontuando, né, e alterando, inclusive, as suas leis, derrogando as suas leis, conforme a demanda que ele possa ter ou a sua vontade. Essa palavra é utilizada muitas vezes, inclusive o próprio Kardec e os espíritos se servem, né, conforme a sua vontade, só que ela tem uma interpretação diferenciada. No caso da visão teísta,
quando se fala conforme a vontade divina, é aquilo que der na cabeça de Deus. Não é como se não fosse algo já permanente. Já na visão deísta, por exemplo, Deus cria e o universo segue leis perfeitas e tudo só vai ocorrer dentro das chamadas leis naturais. Então, não é que Deus vai mudar as suas leis, mas no caso do teísmo, admite-se a intervenção divina que suspendem ou modificam a ordem natural. Kardec vai discordar dessa concepção também. Na Gênese, no capítulo 13, que não chegaram ainda, mas vão chegar, afirma-se que a grandeza de Deus se manifesta pela imutabilidade de suas leis e não por eventuais derrogações. Aí acaba com os milagres, porque o milagre, no seu sentido clássico, tradicional, teísta, seria uma intervenção direta de Deus, alterando o curso natural das coisas. E esses milagres, na perspectiva espírita, aí já com uma outra concepção, é aquilo que não é explicado com o conhecimento atual e é considerado milagre por ser diferente e não ter explicação. Não se trata de violações das leis naturais. Quando os espíritos se referiam a milagres, sempre contrastando com essa ideia teísta, e está lá, inclusive, na Gênese também, a palavra, Kardec usa isso, do mirabilis, é o admirável, é aquilo que causa quase espanto, mas causa admiração, porque as pessoas não compreendem, dada a limitação de conhecimento que se tinha, ou se tem, inclusive. Então, tudo que a gente não conhece, que é novo, que acontece naturalmente, mas a gente não encontra as respostas no conhecimento limitado atual, muitos vão chamar de milagre, mas, na verdade, está dentro das leis naturais. Não tem violação dessas leis, justamente porque se sabe que Deus não altera a sua maneira de reger o universo. Então, é muito mais por interpretações equivocadas de fenômenos ainda incompreendidos pela ciência humana, e que a ciência em si também está avançando e não consegue compreender, mas não é por isso que nós vamos chamar milagre na ideia teísta, Então, essa recusa do sobrenatural, somada à afirmação de que a revelação é progressiva e racional, o conhecimento ele vai avançando, ele não é algo que é despejado da noite para o dia, Ele é uma conquista, ele é um desvendar. A própria palavra revelar é tirar o véu, mas tirar o véu de algo que já existe. A ciência revela tirando o véu, ou seja, mostrando como as coisas são, mas as coisas já são assim. Não é porque foram criadas, Elas foram interpretadas, conhecidas, descobertas, mas elas estavam lá. Então, o Espiritismo ele se afasta dessas formas teológicas que identificam Deus como intervencionista, e derrogando as suas próprias leis. Também o Espiritismo ele não entra nessa outra denominação que não está nas obras espíritas, porque eles não estavam ainda como uma categoria filosófica ali presente, específica, mas que hoje até existe uma discussão disso, de interpretações panenteístas, que é esse outro sistema filosófico, que acha que Deus está em tudo, mas ele seria algo além também. É uma mistura que é feita colocando Deus um pouco distante, mas presente ao mesmo tempo. A gente não vai entrar nessa discussão, mas só para falar que existe o panenteísmo nesse sentido. Essa situação, ela poderia, para muitos, parecer muito conciliadora, muito harmônica, mas ela implica uma participação ontológica, ou seja, do ser na criação na própria substância divina, como se a realidade criada existisse dentro de Deus em sentido de substância. Ou seja, ele criou parte dele mesmo. Não é bem essa ideia mais simples, mas fica mais fácil das pessoas entenderem que não é tranquilo tentar situar o espiritismo dentro do panenteísmo. E a codificação, ela rejeita essa possibilidade ao afirmar que Deus é a causa e não o efeito. Ele não pode ser parte daquilo que ele mesmo criou, sendo a fonte das leis e não parte do universo que elas ordenam. E o que existe para o Espiritismo
não é uma imanência ontológica, mas uma imanência funcional, moral, providencial, que é expressa pela ação constante das leis divinas que regem o progresso dos espíritos. Ou seja, existe uma lei que rege todo o universo, são as leis divinas, que são imutáveis. Deus atua por suas leis. Quando o Espiritismo fala a vontade divina, é porque está dentro das leis. Não é porque Deus está com vontade e altera suas leis. Bom, e nesse ponto aí nós temos esse espaço, né, para compreender aquilo que o La Chatre já tinha dito lá atrás na sua obra, né, vinculando Kardec ao deísmo francês, porque o próprio Kardec criticou o deísmo, mas ele criticou o deísmo clássico. A gente vai ver, ele separa o deísmo, né, em algumas categorias também. Então, mas o La Chatre era amigo de Kardec, ele conhecia as obras de Kardec, ele não necessariamente era espírita, eu diria, no conceito da prática doutrinária, mas ele conhecia as obras de Kardec e apoiava, inclusive, ele era simpatizante do espiritismo, e ele reconhecia no próprio espiritismo esse compromisso com a razão e com a recusa do sobrenatural, que caracterizava o deísmo iluminista. O próprio Voltaire era um grande combatente dos dogmatismos religiosos, né? E ele era um grande defensor deísta do universo, que Deus criou e o universo anda por conta própria, aquela ideia do relojoeiro, né? Deus é o relojoeiro e criou o relógio está lá funcionando. Mas o Kardec não adere integralmente ao deísmo clássico, mesmo La Chatre tendo colocado o Kardec como representante deísta. Lá em Obras Póstumas, tem uma parte da obra, né, onde Kardec vai tratar das chamadas alternativas da humanidade, onde aparece de novo esse contraste entre deísmo e teísmo, e aí sim ele vai distinguir o que seria o deísmo independente, ou seja, aquela figura do Deus, né, do Criador, que cria, mas ele não se ocupa da sua obra, ou seja, é o relojoeiro, criou o relógio e está lá o relógio funcionando e ele não participa de nada daquela obra. Do deísmo providencialista, e aí Kardec traz uma concepção muito importante. Dentro do deísmo, ele quebra, né, essa abordagem, ou seja, ele continua com a proposta de que Deus é além, ele é algo externo, né, porque ele é o criador, é causa primeira. Ele cria o universo, continua governando o universo, mas por leis sábias e imutáveis, e a providência divina justamente seria esse conjunto de ordem, de leis que rege tudo isso, e nós interagimos sempre com respostas que essa própria ordem pode fornecer. Ou seja, a primeira proposta do deísmo independente, que não existiria providência divina, você poderia fazer prece, né, e não seria atendido no sentido de mobilizar recursos além daquilo que já estava programado, né? Essa ideia, ela não é compatível com a doutrina espírita. Eu estou falando da ideia da prece para dar um exemplo, porque nega qualquer tipo de providência. Então, a providência seria a assistência, aquilo que provê conforme a demanda, a necessidade das criaturas. Se fosse tudo algo distante, e não existindo providência, nós seríamos praticamente máquinas participando aí desse relógio, mas nós podemos interagir com as nossas súplicas, com as nossas ações, com as nossas ideias, dentro de leis naturais que vão reagir conforme a nossa própria atuação. São leis imutáveis e perfeitas, sempre nos direcionando para a perfeição de que somos suscetíveis. Todos nós tendemos à perfeição e as leis, elas interagem para nos direcionar para a nossa realização como espíritos puros, que todos nós potencialmente somos, e vamos nos realizar. Mas esse processo de realização depende de nosso esforço, e o nosso esforço interage com a providência. É um pouco diferente daquele que acha que esse esforço ele é igual para todo mundo, então a consequência seria igual para todo mundo também. Não.
é proporcional ao que nós estamos fazendo e é proporcional conforme as leis, nós interagimos com as leis. Nós angariamos, por exemplo, a assistência dos bons espíritos quando nós estamos mentalmente compatíveis com isso, estamos com afinidade com essa proposta. Não é só fluídica, é de intenção, é de condição moral para fazer isso. E aquele que persiste no egoísmo e no orgulho, é decisão dele, ele também vai ter a consequência desse processo, e todas essas consequências estão de acordo com as leis naturais, mas fazem parte, inclusive, desse processo de providência que vai nos direcionar para a aprendizagem. A gente não vai ficar desprovido de um direcionamento conforme os nossos atos e conforme o mérito que nós estamos trabalhando. Então, a segunda, né, que seria essa ideia da providência, ela se aproxima claramente da concepção kardeciana, já que preserva a transcendência divina, ou seja, Deus está além, e ao mesmo tempo reconhece Deus que não abandona o universo que criou, diferente do deísmo independente, né, que Deus criou e deixou o universo lá funcionando por si próprio e não participa mais. Tá? Esse governo, entretanto, não se exerce por atos particulares de intervenção, mas pela manutenção da ordem universal. Tudo o que acontece não é milagre. Não é milagre, é consequência e por mérito dos nossos esforços. Então, o Espiritismo, dessa maneira, ele situa-se nesse ponto de convergência. Deus está além, ele é transcendente e distinto da criação, mas a sua providência se exerce continuamente pela ação das leis morais e físicas que regem a evolução dos seres. Não tem milagres, agora só reforçando, né, exceções ou decretos arbitrários, há regularidade, justiça e finalidade na estrutura do mundo. Todos vivenciam a mesma realidade, a mesma experiência. Nenhum ser foi criado à parte, não teve privilégio, não há uma situação onde só um grupo de espíritos vai vivenciar algo. Todos vivenciam todo o necessário para a autorrealização, buscando a nossa perfeição como espíritos puros. Então, a aproximação com o deísmo providencialista ela é legítima, embora incompleta. Por quê? Porque a doutrina espírita acrescenta elementos que não se encontram no deísmo filosófico tradicional, como a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências e a lei de progresso moral. O espiritismo ele traz uma revolução no pensamento em termos de referências. Ele rompe completamente não só com a ideia do Deus antropomórfico intervencionista, mas ele rompe com aquela ideia de justiça divina que sai da proposta de unicidade da existência, entra numa proposta maior de processo evolutivo do espírito no universo inteiro, ou seja, a gente mal tem conhecimento de como se processa isso em escalas tanto inferiores quanto superiores, mas nós temos certeza de que a justiça divina ela é única para todo mundo, e essa pluralidade das existências não está presente numa reflexão do deísmo dito tradicional, por exemplo. Então, a posição espírita, em síntese, ela é original, além de ampliar completamente o horizonte que nós temos dessa relação, e ela se afasta do teísmo porque rejeita o milagre e a revelação fechada, e se distingue do panteísmo porque mantém intacta aí a separação de Deus e o universo. Lá no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, né, nos elementos gerais do universo, isso é muito claro. Deus criou, só tem dois elementos no universo, espírito e matéria, princípio inteligente e princípio material. Deus não é elemento. Tem gente que diz de maneira muito incorreta, o Henry é engenheiro, ele sabe disso, tem gente que diz de maneira muito inadequada de que Deus é o terceiro elemento. Tem três elementos. Não, Deus não participa disso no sentido de composição. Deus criou. Só tem dois elementos no universo, espírito e matéria, está escrito lá no Livro dos Espíritos, inclusive. E acima deles, ou seja, como causa primeira, Deus. Deus não se mistura com as suas criaturas. Então, ele não tem nada a ver com o panteísmo e também não tem a ver com o panenteísmo, porque não admite a participação ontológica da criação de Deus em algo que vai compor a ele mesmo, né? E ultrapassa o deísmo ao afirmar uma providência ativa que jamais viola as leis naturais, tendo uma compreensão do universo muito mais ampla.
Portanto, trata-se de uma filosofia espiritualista que reconhece Deus como causa primeira, inteligência suprema e princípio ordenador, cujo governo se realiza pela própria perfeição das leis que ele estabeleceu. Então, essa moldura conceitual, né, que explica tanto a leitura que La Chatre fez de Kardec enquanto deísta, né, no sentido não só ele, a pessoa, mas o próprio Espiritismo, trazendo essa proposta de Deus único, que não se mistura com as suas criaturas, mas nunca desampara as próprias criaturas pela providência, quanto à singularidade dessa questão do que o Espiritismo traz entre as diferentes tradições metafísicas. Termino aqui dentro do horário, viu? Então, Deus, essa temática está lá disponível no blog, né, que eu comentei, do Educador Espírita, um blog onde eu coloco os textos, e no YouTube, onde eu coloco também os vídeos. Né? Então, esse endereço que está aí é o endereço do blog. É só entrar lá, procurar Deus e o Universo na Doutrina Espírita, né? Que vai achar esse texto, que também foi publicado na revista Candeia Espírita, em dezembro do ano passado, ou seja, ele é relativamente recente, e, na verdade, bem recente, né? E traz essa reflexão. E eu finalizo por aqui, para que o meu amigo Henry possa iniciar aí não só os debates, né? A troca de ideias. Exatamente. Eu também tinha essa mesma concepção que você falou, que, inclusive, uma vez a gente conversando numa live, você perguntou para mim o que você acha. Eu disse que o Espiritismo ele nem é ateísta, ele tem elementos de teísmo, elementos de deísmo, e ele se destaca, ele é algo mais. Por que a gente percebe isso, Marcos? Porque quando o Kardec foi escrever o Espiritismo, foi fazer o Espiritismo, os Espíritos falaram: a gente tem dificuldade de passar para vocês, porque existem coisas que nós não temos. A palavra de vocês, a palavra humana, né, encarnada, vocês não vão entender, porque não tem correspondência dessa palavra. Então, os Espíritos tiveram muita dificuldade, os Espíritos superiores, de passar para nós, mas passaram direitinho o que a gente pôde entender. Até hoje, nós estamos tentando entender isso, o Espiritismo. E eu concordo plenamente com a exposição de Marcos. Ele faz os encaixes, né, algumas comparações, mas o Espiritismo é muito mais do que isso. É muito mais. Ele amplia ele traz inovações, ele traz, como o Marcos falou, como os espíritos, o diálogo com os espíritos, né? E a gente não pode esquecer também o que a gente estuda. Eu falo direto para a gente estuda o mundo invisível. Quer dizer, é uma coisa que às vezes a gente fica estudando e vocês não percebem, mas a gente estuda uma coisa que para a gente outras pessoas são fantasmas, são sobrenaturais, são coisas. A gente, isso tudo para a gente é natural. Mas são coisas que Kardec soube, de uma maneira espetacular, pegar tudo isso e criar um corpo doutrinário. Por isso é que nós temos o dever de trazer isso sempre. Marcos, eu faço o possível, todos aqueles que trazem Kardec. Por quê? Porque esse corpo doutrinário do Espiritismo, ele é muito avançado, filosoficamente falando. Ele é muito avançado em todos os termos de pensamento. Então, a gente tem que estudar. Por mais que a gente estude, a gente nunca vai dizer, eu sei de tudo. Não existe. Por quê? Porque os espíritos superiores que dialogaram com Kardec tiveram um esforço muito grande para passar o que era isso aí. E, muito importante, dentro do que o Marcos falou, como é que Deus, porque infelizmente a grande maioria dos espíritos, quando entram no espiritismo, vem de religiões judaico-cristãs. Então já vem aquela concepção de Deus que joga um raio, que castiga, que manda para o inferno, o Deus teísta, que vai e interfere na vida. Né? Por exemplo, aqui tem um corintiano e um palmeirense do outro lado. Aí imagina, não, Deus é corintiano, Deus é palmeirense, ele vai interferir. Ou então Deus é brasileiro. Não, Deus, seja o que Deus quiser. Então, este comportamento das religiões judaico-cristãs, infelizmente, se traz para dentro do espiritismo,
os próprios espíritas, por não saberem disso, trazem isso para cá. E aí junta isso com a grande religiosidade que existe no Brasil, dá distorções muito sérias. Dá distorções. Porque você fica dizendo, eu sou espírita, e se comportando como católico. E pior do que isso, é que a grande maioria se comporta como o rostanguismo, que é o antítese do espiritismo, e não sabe disso. Isso é que é pior. Né? Portanto, devemos estudar sempre. E eu fiz questão de trazer Marcos aqui para expor esse conceito de teísmo e deísmo, para que vocês vejam, a gente vai começar agora o capítulo 2 da Gênesis, Deus. A gente está no momento Kardec mais maduro, já está, a última obra dele, então ele já está, todos os conceitos já estão firmados, nós já temos o núcleo rígido da doutrina. Né? E eu acho importante a gente trazer isso para que vocês comecem a questionar, comecem a perguntar. Aproveitar isso e vou começar a ler as perguntas para Marcos. Viu, Marcos? Aqui o pessoal é curioso e a gente gosta de dúvidas, porque é só assim que a gente aprende, né? Deixa eu ver aqui. Vou passar e Marcos vai... Marcos, primeira pergunta vem da Lúcia Ribeiro. Milane, quanto aos chamados espíritos da natureza, qual o papel dos espíritos? Excelente pergunta. Marcos, à vontade. Legal, Lúcia. Na verdade, todos os espíritos, desde o seu processo evolutivo, eles vivenciam diferentes estágios evolutivos e nós atuamos nesse processo conforme o nosso nível evolutivo, assim como aqueles que são considerados espíritos da natureza, são espíritos como qualquer outro. Eles estão no processo evolutivo, nós não podemos identificá-lo como seres à parte da criação, da mesma forma que espíritos superiores, eles passaram por todo o processo de amadurecimento necessário em classes inferiores, né? E esse amadurecimento é que vai gerando a sua característica como tal. Ou seja, não existem espíritos criados à parte da criação. O princípio inteligente, na verdade, desde o seu processo inicial, não existe diferença de uns melhores que outros. Todos são criados iguais. O princípio inteligente, por definição, esse germen, né, que já carrega a inteligência, ele vai vivenciar o seu estágio evolutivo no universo, em contato com a matéria, e a partir daí ele vai despertando o que ele já carrega enquanto potencial. Então, imagina o princípio inteligente, que nós não sabemos qual é a sua primeira manifestação, ou as maneiras que o espírito vai se manifestar, porque a gente só conhece a Terra, a gente só tem uma minúscula ideia de corpos, né, materiais, que o princípio inteligente pode atuar. Mas lendo os elementos gerais do universo, isso fica muito claro. A partir do momento que o princípio inteligente ele é criado, ele entra em contato com a matéria para iniciar esse processo de desenvolvimento. A partir do momento em que ele desperta para a razão, que nós chamaríamos, que os espíritos deram o nome, né, de hominal, né, do reino hominal, segundo a classificação dos espíritos, naquela época de Kardec, que a ciência ainda dividia em 3 reinos, né, mineral, vegetal e animal, e os espíritos sempre com muita prudência, dada a sua classificação, ou seja, eu estou falando que essa é a melhor, dada a sua classificação, poderíamos acrescentar o reino hominal, que já seria o quê? Aqueles seres que já despertaram para a razão, eles usam um termo que tem que tomar muito cuidado também, que é a individualização. O que é isso? Não é que o princípio inteligente estava disperso no universo e aí ele se individualizou como se fosse retirado de uma massa, né, e um objeto, né? Não. O princípio inteligente, desde o momento da criação, ele vai despertando o que ele já carrega. A individualização é um processo que Kardec e os espíritos deram um nome de amadurecimento para o despertar intelectual e moral. A partir deste momento, desse despertar, que ninguém sabe quando ocorre ou como ocorre, e não é aqui na Terra, né, dentro dos corpos que nós conhecemos, esse despertar faz com que este ser já passe a ter responsabilidade sobre os seus atos, que é a parte moral, e exercitar o raciocínio com mais liberdade.
E a partir daí, ele vai se desenvolvendo como nós estamos nos desenvolvendo, portanto, uma cadeia evolutiva no universo. Espíritos da natureza não são mais do que seres que também estão vivenciando essas experiências e que, por algum motivo, em termos de ocupação no universo, eles podem se dedicar a fenômenos da natureza, que seja, como está lá no Livro dos Espíritos, mas não é que eles vão ficar só fazendo isso. Eles também atuam nisso, mas sem derrogar as leis naturais. Ninguém vai falar, faça-se o trovão. Né? Não é assim que funciona. Quando se fala de espíritos da natureza, não é que depende deles os fenômenos naturais. Não. Eles participam desses fenômenos, nós não temos como identificar essa participação, mas sem derrogar de maneira alguma as leis naturais, ou seja, não existe milagre nesse sentido. Tá? Então, não tem diferença nenhuma com relação a esse tipo de espírito. Tá? Exatamente, viu, Lúcia? E isso também é um princípio esse é um dos nossos princípios, né? A influência dos espíritos na natureza. É um princípio, inclusive, e Marx foi feliz quando ele mostrou que isso aí é uma influência, né? Que eles compõem essa influência. Agora, outra pergunta, Marco. Hoje a gente está bom com as perguntas. Do Wilson, nosso amigo lá do SK. O Wilson ele tem umas participações muito interessantes. Considerando que no Espiritismo Deus governa o universo por leis e não por abordagens, seria correto afirmar que essa concepção aproxima do deísmo, embora sem se confundir com ele? Acredito que o Marcos já respondeu, mas era bom, né, Marcos, fazer isso aí. Primeiro, eu mando um abraço para meu amigo Wilson, né? Sim, exatamente, Wilson. Daquilo que nós poderíamos tentar colocar como proposta, o Espiritismo tem muita afinidade com o deísmo providencialista, né? E mesmo assim, tomando cuidado que o deísmo providencialista, naquela época também, ele fechava uma ideia de Deus daquilo que se conhecia na matéria hoje. O Espiritismo amplia isso com a ideia do universo e do processo evolutivo, mas sim, se aproxima do deísmo providencialista, não do deísmo clássico. Agora, a Ariane Neto fala: entender a vontade de Deus é extremamente importante. Você poderia desenvolver melhor essa ideia da vontade divina? Excelente pergunta. Perfeito, Ariane. E é muito importante mesmo pela linguagem. Por quê? Porque em todas as obras da codificação a gente percebe manifestações de espíritos que eram religiosos, ocupavam outras funções enquanto encarnados, e às vezes eles trazem no seu vocabulário termos que tem que tomar cuidado com o significado para não se assemelhar aos termos que religiões tradicionais, por exemplo, se servem. Veja que no livro dos Espíritos tem a palavra punição, castigo, tem tudo isso, né, em termos de vontade, inclusive, né, divina. Mas qual que é a interpretação espírita disso? Está dentro das leis. Então, tudo que está dentro das leis é vontade de Deus. Tudo, absolutamente tudo que acontece é por vontade divina. Não tenha nada, não existe nada que aconteça que não seja vontade divina no seu sentido de lei natural. Já para o teísta, né, que admite intervenção, que não é o caso do espiritismo, em termos de milagres ou derrogação das leis naturais, aí a vontade poderia ser particularizada. O Henry faz uma prece ali e algo que não estava naturalmente previsto ou tendo condições de acontecer, então vai acontecer uma intervenção divina para que aquilo ocorra. Não. Tudo vai acontecer dentro das leis naturais. Se o Henry faz uma prece e mobiliza recursos, inclusive a assistência de bons amigos, atuando em algo, ou num fenômeno que seja, essa proposta está dentro das leis naturais. Se o Henry não faz a prece, ele deixa de mobilizar recursos que ele poderia mobilizar, ou seja, está dentro das leis naturais. Não existe absolutamente nada que fuja da vontade divina. Mas para o teísta, aí tem. É por isso que nós temos que discutir isso e partir dessa concepção para entender palavras que vão aparecer, e muitas vezes, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, quantas comunicações de espíritos Kardec se serviu pela essência moral, mas tem que tomar cuidado com o vocabulário que eles usam, muito próximo, inclusive, de ideias teístas da intervenção divina. E aí a gente tem que fazer esse contraste mesmo, porque senão
coloca o teísmo como fonte ou como proposta doutrinária, comete-se uma incoerência ou uma contradição, porque não existe milagre no Espiritismo e as leis naturais nunca são derrogadas. E o que nós conseguimos ou atuamos por interação de vontade nossa dentro das leis naturais e ação nossa direta, isso também é mérito. Isso faz parte, não é recompensa, né? Ah, o Henry foi bonzinho, vamos recompensá-lo com alguma coisa. Não, isso faz parte do mérito, a cada um segundo as suas obras, tanto para o lado bom quanto para o lado não tão feliz, quanto para o lado que não é bom. A pessoa vai vivenciar as experiências que ele provocar dentro das leis divinas que vão empurrar o indivíduo para se desenvolver. A pessoa pode não querer se desenvolver, mas ela vai, porque as leis naturais empurram o indivíduo para se realizar enquanto aprimoramento moral e intelectual. Muito interessante o que o Marco falou, inclusive a gente observa que as pessoas não estudam as leis morais do Livro dos Espíritos, que é justamente a aplicação das leis, né? E outra, se você estudar o Céu e o Inferno, né? Que é o que é o livro Céu e Inferno? O Céu e Inferno exatamente trata sobre isso, sobre a justiça divina, segundo o Espiritismo. Porque lá você percebe, quando o Kardec vai falar sobre a parte doutrinária, a primeira parte, ele vai falar sobre o princípio, o nada, né? O conceito de niilismo, que é aquela pessoa que não acredita em nada. Depois ele fala sobre anjos, demônios, sobre inferno, sobre céu. E cada capítulo dele, ele refuta essa ideia. Ideias teístas, digamos assim, das religiões teístas, né? E isso, quando ele chega na segunda parte, e antes um pouquinho, lá no capítulo 7, ele vai falar sobre, justamente, os conceitos que o Marcos acabou de falar, do castigo, da religião, que o Espiritismo não acredita que Deus castiga, a culpa, tudo isso está lá no Céu e Inferno. O que vem a ser, por exemplo, a punição? Será que Deus castiga? Não. O espírito comete através do seu livre-arbítrio, aquela atitude, e ele próprio tem. O cerne desses ensinamentos do Céu e Inferno diz assim: o sofrimento moral do espírito é inerente à imperfeição. Quanto mais imperfeição ele desenvolve no decorrer de sua jornada, através do livre-arbítrio, maior será o seu sofrimento. Não é Deus que está castigando ele, é ele próprio, através de suas escolhas. Então, é fundamental, por quê? Porque o camarada pega, por exemplo, o Céu e o Inferno, não lê, como o Marcos tem uma pesquisa que eu sempre cito nas minhas idas e vindas, né, Marcos, sobre os dirigentes espíritos que não, a USE fez, palmas para a USE, e o pessoal não lê o Céu e o Inferno, e muito menos a Gênese. Poucos leem. Eu não estou falando dos adeptos, não, gente, dos frequentadores, não. Estou falando de dirigentes. São aqueles que estão na casa espírita e estão. E isso é preocupante, porque você lê o Livro dos Espíritos, né? Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo, todo mundo está interpretando. E lá tem muito padre falando. Muito espírito padre. E o pessoal pega aquilo ali e vai interpretar como se fosse a Bíblia, literalmente. Aí ele vê um Lamané falando, um Lacordé falando, e eles eram padres, eles falam como padres. E ao falar como padres, são teístas. E a pessoa vai interpretar isso de uma maneira como se fosse sagrado, uma Bíblia do Espiritismo. Aí dá uma confusão. Agora, se todo mundo estudasse o Céu e o Inferno, não teria tanta confusão. E principalmente se todo mundo estudasse a Revista Espírita para ver Kardec fazendo tudo isso, conversando com os filósofos da época, com jornalistas, com padres, e aí também aquele livro sensacional que é Espiritismo, que tem um diálogo com o padre, com o cético. Tudo isso, e o crítico, você vai
entendendo a matriz de raciocínio de Kardec e o diálogo com os espíritos superiores fez com que ele fez toda a doutrina dos espíritos, junto com os espíritos. Então, aí, nessa situação, você não tem problema, você vai entender. E aí você vai pegar qualquer livro com temática espiritualista, seja um romance espiritualista, seja o que for, você lê e você sabe, bom, isso aqui é um romance. Ela tem a liberdade poética, mas não é doutrina. Infelizmente, como o meio espírita não faz isso, tudo que é romance espírita, ele interpreta como se fosse espiritismo. Aí dá uma confusão enorme. Enorme. Inclusive, né, a gente percebe uma coisa importante, que é o seguinte. Hoje está havendo um movimento que está dando este conhecimento, essa semente desse conhecimento para as pessoas. Isso é importante. Mas Marcos sabe muito bem, né? Eu vou falar até uma coisa que ele vai... Só para mostrar para vocês como é sofisticado. Sofisticado, porém, nós tivemos a sorte de Kardec fazer isso, que era um professor. O maior professor de crianças da França. Então, Kardec, ele é claro, objetivo, a obra dele é fácil para você ler. Eu não sou advogado que gosta de coisa, eu sou engenheiro, eu tenho uma linguagem muito direta. Marcos também, por ser economista, pelo que eu converso com ele, o raciocínio lógico dele também. Então, quem tem uma visão objetiva consegue entender rapidamente a leitura de Kardec, porque é uma obra objetiva. Porque, gente, é muito profundo. A obra de Kardec é super profunda, certo? E você tem que estudar, não para nunca. Agora, eu estou falando tudo para o seguinte, eu me lembrei uma coisa, e eu vou contar aqui, que é da minha geração e do Marco, né? Quando a gente, na época lá da década de 80, aliás, 70, teve um filme no cinema, naquela época a gente ia para o cinema. As pessoas, para você assistir um filme, tinha que ir para o cinema. Hoje em dia não, hoje tem os streams, mas naquela época tinha cinema. E teve um filme que me chamou a atenção, que era Contatos Imediatos do Terceiro Grau, não sei se o Marcos se lembra disso, quando eles iam se comunicar com os seres dos planetas. Então, eles tinham dificuldade. Como é que a gente vai falar com uma coisa que não sabe o que é? Aí foi através da matemática, números primos, e da música, das letras, que é uma linguagem universal. Então, é isso que eu quero que vocês entendessem, que é muito difícil para um espírito superior transmitir uma palavra para nós, inferiores, de terceira ordem. É como se você tivesse, eu vou fazer uma analogia assim, bem, como é que se diz assim? Eu não posso usar a linguagem, porque você não vai entender nada. Foi o caso de Jesus, quando chegou aqui. Jesus não pôde falar tudo o que ele sabia, por quê? Porque ninguém ia entender. Antes de crucificar, iam matá-lo, colocá-lo, e assim sucessivamente, né? Então, Marcos, tem alguns comentários aqui que eu vou passar para você ver. Acho que acredito que as perguntas já terminaram, mas olha, tem aqui, ó. Exato, Marcos, muito obrigado. O ponto era esse mesmo. Muitos espíritos usam esses termos e causam confusão. Na revista Espírita tem muito assim, como no Evangelho segundo o Espiritismo. Melhor. Até o próprio Kardec, né, Henry? Quando ele usa, as pessoas, às vezes, com aquela tradição já teísta, acham que ele está falando de uma maneira quando ele está entendendo um contexto um pouco diferente. E palavras do tipo, Deus intervém. O que Deus seria intervencionista? Deus quer, Deus... são ações humanas. Quando coloca ações humanas para Deus, é uma questão antropomórfica teísta. Deus não tem reações ou ações humanas, né? Mas, por tradição teísta, antropomórfica, é esse Deus que fica feliz, Deus, isso agrada a Deus. Quando se fala isso agrada a Deus, não é que Deus fica lá sorrindo quando alguém faz alguma coisa, não. Isso está de acordo com as leis naturais em termos de harmonia, em termos de benefício ao próprio indivíduo que interage positivamente com essas leis. Isso desagrada a Deus. Ou seja, ele está promovendo algo que vai trazer consequências negativas para ele mesmo, enquanto processo de desenvolvimento, onde ele vai adiar, onde ele não vai avançar, porque ele está gerando consequências que ele tem que aprender. Enquanto ele não aprender, ele não sai de lá, e muitas vezes entra a dor,
como estímulo para ele aprender. Então, esse agradar e desagradar a Deus não tem nada a ver com Deus ficar feliz ou não. É a pessoa vivenciar uma experiência de acordo harmonicamente com as leis naturais ou passar por uma experiência que vai gerar consequências negativas para ela, ou dolorosas que seja, mas sempre buscando o seu desenvolvimento. Então, Deus não fica mais feliz ou menos feliz, como alguns teístas acham que fica. E essa discussão, pessoal, e Marco, eu acho muito importante. Você saber a diferença do teísmo e do deísmo é muito importante para a compreensão. Porque, veja bem, como o Marcos acabou de falar, tem hora que Kardec faz isso, mas se você percebe que ele está usando a temática deísta para explicar, você vai falar, não, ele não está falando isso que eu estou pensando, né, Marcos? Ou seja, a gente não pode cometer anacronismo, a gente não pode tentar ler Kardec com a cabeça de hoje, que aí vai ser terrível, né? O pessoal, infelizmente, o pessoal fala, Kardec é racista, não sei o quê. Eu estou lendo Moby Dick, sensacional. O que ele fala, até ele fala da cor branca da baleia, ele fala por que branco é melhor. Quer dizer, esse cara é racista? Não, é a linguagem da época. Entenderam? Sócrates, Platão é racista? Escravagista? Eles tinham escravos. Então, eu não posso pegar uma pessoa daquela época e analisar com os costumes de hoje. Como tem muita gente no meio espírita, não, mas o espírito é progressista, aí faz uma bagunça total. Então, Kardec, né, ele era o homem do século XIX. A gente tem que entender. Porque você vai ler essa obra de Allan Kardec, você tem que colocar no contexto da época. Primeiro ponto. Segundo, você tem que saber diferenciar quando Kardec fala, quando os espíritos falam. E quando os espíritos falam, você tem que colocar aquele espírito na escala espírita, porque todas as ordens de espíritos estão dentro da obra de Allan Kardec. Aí tu pega o Evangelho segundo o Espiritismo, tá lá, voltando a repetir o exemplo, de um padre falando, lá o Lacordaire, o Lamané. Aí você vê aquele espírito ali, são espíritos já quase superiores. Mas aí o que vai acontecer? Você vai dizer, puxa, olha aí, ó. Deus está falando que Deus castiga. Mas não é assim, você tem que saber interpretar isso, porque senão você vai entender errado. Por isso que é muito importante saber diferenciar isso, estudar esses conceitos e trazer isso tudo na hora da interpretação. Porque senão você vai ler um livro azul com óculos verde. Isso aí é perigoso, porque você vai começar a entender. Aí você vai para um meio religioso, como é o caso do meio espírita, que já está distorcido e vai continuar muito mais distorcido. Nós já extrapolamos 5 minutos, mas foi bom demais, foi excelente, Marco. Espero que outra vez você venha aqui conversar conosco, né? E eu só vou te dar, como a gente diz aí em São Paulo, só vou te dar pepino para você descascar ou abacaxi, dependendo, porque eu sei que você pode fazer isso. Não, e agradeço demais. É uma grande alegria estar aqui, e você sabe disso, que o principal é a gente trocar ideias e a gente um aprende com o outro, né? A gente aprende com as questões, a gente vai evoluindo em termos de reflexão, mas o principal, até essa reflexão deísta, ela não existe enquanto a gente não se depara com ela. Então, quando a gente entra na doutrina, a gente passa por todo aquele processo de acreditar em romance, como se fosse aquilo verdade plena, até descobrir que não era bem assim, que tem outras características, você vai amadurecendo também. É o que nós estamos fazendo juntos aqui. Então, eu agradeço a oportunidade e que nós possamos estar juntos aí outras vezes. Olha só o que o Wilson falou. É verdade, Henrique. Certa vez já me procurei em casa para que organizasse um curso bíblico. Mas o pior que tem gente que já abriu grupos de estudo tanto do Novo Testamento, e alguns querem abrir do Antigo, que é pior ainda, do Antigo Testamento, como se isso fosse revelar ou trazer alguma coisa nova. E aí eu deixo sempre em tom tanto provocativo, eu desafio alguém que estuda o Antigo ou o Novo Testamento trazer algum princípio moral que já não esteja discutido nas obras de Kardec. E traga um princípio moral que não esteja ali discutido, porque Kardec só utilizou a essência moral.
A essência moral. Que princípio moral que agregaria? Não estou falando que não se deva estudar. Quem gosta, leia, estude, faça o que bem entender. A riqueza, né, de estudar a vida de Jesus, ótimo, excelente. Mas que princípio moral se vai trazer diferente do que nós já conhecemos? Ótimo. Pessoal, uma boa noite a todos vocês. Hoje, como eu não quis dar boa noite de um por um, porque eu queria dar mais tempo para o Marco, que a exposição dele mereceu muito mais tempo. E agradeço a vocês. Boa noite a vocês. Fiquem em paz. Fiquem aí um bom final de semana. E até a próxima, pessoal.